Já reparou como às vezes o maior barulho da sua vida vem de dentro? Vivemos num mundo que nos vicia em falar, mostrar, mas a verdadeira mudança, a que transforma de verdade, acontece no silêncio. É no silêncio que você toma decisões profundas, é quando entende que algo precisa mudar, que certos ciclos precisam ser encerrados e que chegou a hora de seguir em frente. E ninguém precisa saber disso. Não é necessário anunciar, muito menos postar. Imagine, você está limpando a casa onde vive sua alma. Com a porta fechada, sem plateia, só você, sua vontade de evoluir e o silêncio. É nesse espaço silencioso que você começa a se libertar do que te esgota, do que te limita, do que já não faz sentido na sua caminhada. Antes de começar, quero que faça algo. Vá até os comentários e escreva: "Hoje começo a eliminar o que não me serve mais." Pode parecer simples, mas esse gesto é mais significativo do que você imagina. Ao escrever essa frase, você está criando um compromisso consigo mesmo. Está programando sua mente para a mudança, porque a verdadeira transformação começa no momento em que você decide agir de maneira diferente. Vamos começar. 1. Elimine a necessidade de estar certo o tempo todo. Tem um tipo de prisão que não tem grades, não tem cadeado, mas está dentro de muita gente: a obsessão por ter razão. Talvez você conheça alguém assim. Ou talvez esse alguém seja você, sempre pronto para argumentar, sempre com uma resposta na ponta da língua, sempre buscando provar um ponto, nem sempre por convicção, mas por impulso, como se o fato de estar certo garantisse algum tipo de segurança interior. Mas será que garante? A necessidade constante de estar certo pode até parecer força, mas na prática é só o ego gritando para não ser desmontado. Deixa eu te contar uma coisa. Tem gente que prefere vencer uma discussão do que salvar uma relação. Prefere sair com a razão do que com a paz. Quantas vezes você entrou em uma briga desnecessária só para provar algo? Quantas vezes foi dormir de cabeça quente porque não conseguiu deixar para lá? Quantas vezes viu um diálogo virar um campo de batalha? Agora pensa, valeu a pena? Epicteto disse uma vez: "É impossível aprender aquilo que você acha que já sabe." E é exatamente isso. Quando estamos mais preocupados em estar certos do que em escutar, fechamos as portas da escuta, da empatia e da humildade. A verdade é simples, mas difícil de engolir. Você não precisa vencer todas as conversas, não precisa corrigir todos ao seu redor, não precisa explicar cada detalhe da sua opinião como se estivesse sendo atacado. Quando você elimina essa necessidade, silenciosamente e sem avisos, comece a experimentar algo raro: leveza. De repente, você começa a sorrir onde antes discutia, a ouvir mais, a falar menos, a entender que muitas das brigas que enfrentava eram na verdade inseguranças mal resolvidas. O silêncio aqui não é covardia, é escolha. Escolher não responder a uma provocação, escolher não entrar em uma disputa de egos, escolher a paz mental em vez do prêmio imaginário de ganhar a discussão. Mas, claro, isso exige força. A força de olhar para dentro e admitir: eu estava reagindo, não refletindo. Eu estava me protegendo, não conversando. É por isso que essa é a primeira coisa que você precisa eliminar em silêncio: a urgência de estar certo. Isso não significa se calar diante do que importa. Significa não se perder no que não tem valor. Significa entender que nem toda verdade precisa ser dita com dureza e que muitas vezes é melhor ser gentil do que ser exato. Sabe o que é mais poderoso? Você não precisa anunciar que mudou. Só comece a agir diferente. Se antes você interrompia, agora ouça até o fim. Se antes você explicava demais, agora responda com calma. Se antes você precisava provar, agora apenas sorria e siga. Essa é a revolução silenciosa. Ninguém vê, mas você sente, porque quando você abandona a obsessão de ter razão, a paz encontra espaço para morar dentro de você. Lembre-se, quem está em paz não precisa vencer. Quem está em paz não precisa convencer. Quem está em paz simplesmente vive. Número 2. Pare de se comparar. Ninguém está vivendo a sua vida. Você acorda, começa o dia e em questão de minutos já viu alguém malhando às 5 da manhã, um casal se beijando em Paris, alguém dizendo que fez 6 dígitos em um lançamento, tudo isso numa sequência infinita de stories, reels e legendas cuidadosamente lapidadas.
E sem perceber, você começa a se medir. Não fala nada, não comenta com ninguém, mas por dentro já bate aquela incômoda pergunta: eu tô ficando para trás? Mas deixa eu te perguntar, você está mesmo atrasado ou só está olhando demais para o lado? A comparação é uma das formas mais cruéis de sofrimento mental, porque ela parece inofensiva, mas rouba a sua alegria em silêncio. Ninguém vê quando ela começa, ninguém ouve o barulho que ela faz dentro de você, mas ela está lá, minando sua autoconfiança, corroendo sua identidade, te fazendo esquecer do seu próprio caminho. Sêneca dizia: enquanto você se compara com os outros, você se esquece de viver sua própria vida. E é verdade. Cada vez que você se mede pela régua do outro, diminui o seu valor. Você se sabota. Você deixa de enxergar que o tempo da sua alma não precisa seguir o calendário de ninguém. Você pode até admirar alguém, pode se inspirar, mas se isso te faz se sentir menor, algo está errado. Você não precisa correr a corrida de ninguém. Você só precisa caminhar o seu caminho, com verdade. Mas eu sei, é difícil, porque a comparação vem disfarçada de motivação. Vem com frases bonitas: se fulano conseguiu, você também consegue. Só que a realidade é que cada um está vivendo com um roteiro diferente, em um cenário diferente, com recursos internos diferentes. Imagine duas árvores crescendo, uma no topo da montanha, outra num vale profundo. Uma recebe sol o dia todo, a outra sombra. Uma cresce rápido, a outra devagar. Agora me diz, qual delas está atrasada? Nenhuma. Cada uma cresce no seu ritmo, cada uma está certa no seu próprio contexto. Você também é assim. Por isso, uma das maiores atitudes de liberdade é eliminar em silêncio essa comparação diária, automática e venenosa. Não precisa anunciar ninguém, não precisa sair das redes sociais, a menos que você queira. Só comece a fazer esse trabalho interno. Toda vez que sentir o gatilho da comparação, faça o oposto. Olhe para dentro. Ao ver alguém conquistando algo, pergunte: o que isso revela sobre o que eu quero? Ao sentir inveja, pergunte: o que está faltando na minha vida que eu preciso cuidar? Transforme a comparação em consciência. Transforme a inveja em ação. E principalmente, pare de olhar só para os resultados dos outros. Você não viu os medos que eles enfrentaram, as dores que carregam, os sacrifícios que fizeram. Você não viu as partes que eles não postam. É por isso que essa eliminação precisa ser silenciosa, porque ninguém vai entender o quanto a comparação te desgasta por dentro. Só você sabe, só você sente, e só você pode quebrar esse ciclo. Você quer paz? Então comece a se aceitar como obra em progresso. Comece a olhar para si com mais ternura. Comece a cuidar da sua história, como quem cuida de uma planta rara, com paciência, com atenção, com respeito pelo tempo. E toda vez que quiser se comparar, lembre disso. A grama do vizinho pode até ser mais verde, mas você não sabe quanto veneno ela já recebeu. Você não precisa vencer ninguém, você precisa florescer, à sua maneira, no seu tempo, com as suas raízes. 3. Elimine o hábito de justificar tudo o tempo todo. Quantas vezes você já se pegou explicando demais, tentando convencer os outros de que não é uma má pessoa, de que teve uma boa intenção, de que não quis magoar, de que não é culpado? Vivemos num mundo onde parece que você precisa estar sempre pronto para se defender, como se cada escolha tivesse que ser validada por alguém, como se sua existência exigisse um atestado de permissão constante. Mas deixa eu te perguntar, até quando você vai viver como se precisasse se explicar para o mundo inteiro? Explicar é humano, mas justificar compulsivamente é sinal de aprisionamento, é sinal de que você ainda tem medo de desagradar, de ser mal interpretado, de não ser aceito. Só que aqui vai uma verdade dura e libertadora. Você pode ser mal interpretado e mesmo assim continuar em paz. A maioria das pessoas está tão presa às suas próprias dores e julgamentos que muitas vezes nem escuta o que você está dizendo. Elas veem o que querem ver, julgam com base no que carregam. E mesmo que você escreva um tratado de as intenções, ainda assim vão entender o que quiserem. 9:33. Sabe o que os antigos estoicos diziam? As ações falam, as palavras apenas tentam acompanhá-las. Você não precisa explicar tudo. Precisa agir com integridade. E quando age com integridade, a explicação se torna desnecessária.
porque sua vida começa a falar por você. Seu silêncio vira uma linguagem, sua presença vira uma resposta. Agora vamos a um exemplo moderno. Você decide se afastar de um grupo de amigos que só te puxa para baixo. E imediatamente vem a ansiedade. O que eles vão pensar? Será que vão achar que eu me acho melhor? E então surge o impulso: mandar um texto enorme, justificando cada detalhe da sua decisão. Mas e se você apenas fosse? E se você deixasse que sua paz explicasse por você? Essa é a coragem que poucos têm. Fazer mudanças sem precisar explicar cada passo. Porque quem se conhece não implora compreensão. Quem está firme por dentro não busca aprovação em toda a esquina. Claro, há momentos em que uma boa conversa é necessária. Mas se você se sente obrigado a justificar tudo, o tempo, o humor, a ausência, a escolha de não ir, de não fazer, de não querer, então talvez você esteja vivendo mais para os outros do que para si. Você não precisa anunciar que está mudando, não precisa convencer ninguém de que é uma boa pessoa. Só precisa fazer o que precisa ser feito, com amor, com respeito e em silêncio. E isso também é maturidade. E quanto mais você pratica isso, mais percebe que as pessoas que realmente te entendem não exigem explicações. Elas sentem, elas respeitam. E as que não entendem, tudo bem, elas não precisam entender. Lembre-se, quem precisa justificar tudo está tentando sobreviver no tribunal invisível da opinião alheia. Você pode sair desse tribunal. Você pode fechar essa audiência. Você pode começar a viver de acordo com o seu eixo, e não com as expectativas de plateias invisíveis. Faça isso em silêncio e veja a sua paz crescer. Número 4. Pare de buscar reconhecimento. Você já percebeu como às vezes fazemos as coisas esperando um obrigado, um elogio, um olhar de validação? Ajudamos alguém, damos nosso melhor, mostramos boa vontade e, no fundo, ficamos esperando que reconheçam. E quando não reconhecem, vem o vazio, a frustração, aquela sensação amarga de ninguém vê o que eu faço. Mas deixa eu te perguntar com sinceridade: você está fazendo para crescer ou para ser aplaudido? Essa é uma pergunta difícil de encarar, porque mexe com o nosso ego. Todos nós queremos ser vistos, faz parte da natureza humana. O problema começa quando esse desejo se transforma em necessidade. Quando você precisa que alguém te elogie para se sentir válido. Quando você depende da aprovação externa para acreditar que fez a coisa certa. Quando o seu esforço perde o brilho se ninguém reconhecer. Isso é uma prisão. E o mais perigoso é que ela é confortável, porque a validação é viciante. Mas sabe o que os estoicos diziam? Faz o bem e esquece. Essa frase é aparentemente simples, carrega uma sabedoria profunda. Significa: faça o que é certo, não o que é reconhecido. Faz o bem porque ele constrói você por dentro, mesmo que ninguém veja. Mesmo que ninguém aplauda. Imagine isso. Um jardineiro cuida de um jardim que ninguém visita. Ele acorda cedo, rega as plantas, poda com paciência, limpa as folhas secas, dia após dia, sem plateia, sem elogios, sem holofotes. Alguém poderia dizer: mas por quê? Qual o sentido? O jardineiro responderia: o sentido está no cuidado, não no aplauso. Você também pode ser esse jardineiro. Pode começar a cuidar da sua vida com mais verdade e menos expectativa. Pode amar sem esperar retorno. Pode trabalhar com excelência mesmo que ninguém veja. Pode fazer o certo porque é o certo. Claro, o reconhecimento é bom, é humano. Mas quando ele se torna condição, ele te torna refém. Você já viu crianças pequenas fazendo algo e olhando imediatamente para os pais esperando aprovação? Olha o que eu fiz.
Muitos adultos continuam vivendo assim, só que trocam os pais por chefes, amigos, seguidores. Olha o que eu conquistei, viu o que eu postei, percebeu que eu mudei. Mas deixa eu te contar uma coisa que liberta. O que realmente importa é quem você se torna, não quem reconhece. O crescimento real é silencioso. A força interior não precisa de plateia. E a paz, a verdadeira paz, nasce quando você aprende a fazer o bem e seguir em frente, sem cobrança, sem drama, sem cartaz. Comece a observar seus impulsos. Você quer mostrar ou realizar? Quer aplausos ou evolução? Quer ser elogiado ou quer ser livre? Quanto mais você se apega à necessidade de ser reconhecido, mais frágil se torna, porque sua felicidade dependerá dos outros, e isso é o oposto da liberdade. Então faça diferente. Elimine esse apego, devagar, em silêncio, sem precisar contar para ninguém. Trabalhe por amor à construção. Ajude por amor ao outro. Cresça por amor à sua essência. E deixe que o silêncio cuide do resto. Lembre-se, a flor não grita para ser notada. Ela simplesmente floresce. E isso basta. Número 5. Elimine a necessidade de ter controle sobre tudo. Você tenta prever, controlar, planejar cada detalhe. Tem medo do imprevisto, medo do caos, medo de perder o controle, então você se antecipa, se estressa, se consome. Mas a pergunta é, você realmente tem esse controle ou só está se iludindo? A verdade é dura. A vida não obedece nossos planos. Você pode fazer tudo certo e ainda assim dar errado. Pode se prevenir de 1000 formas e ainda assim ser surpreendido. Pode segurar firme e mesmo assim ver algo escapar pelas mãos. E isso não é um fracasso. É só a natureza da existência. A necessidade de controle é uma das maiores fontes de ansiedade que existem. E o mais cruel é que ela não entrega o que promete. Você tenta controlar para ter paz e acaba em guerra interna. Você tenta controlar para se proteger e termina mais vulnerável. Sabe o que os estoicos aprenderam observando o mundo, os ventos, as guerras e os ciclos da vida? Você não controla os eventos, você só controla a forma como responde a eles. Epíquico escreveu: algumas coisas estão sob nosso poder, outras não. Simples assim. E, entanto, esquecemos disso todos os dias. Tentamos controlar o que o outro vai pensar, o que o outro vai sentir, o que vai acontecer amanhã, mês que vem, ano que vem. Mas isso não está nas nossas mãos. O que está é seu comportamento, sua escolha, sua reação. Você não controla o trânsito, mas controla se vai xingar ou colocar uma música boa. Você não controla o humor das pessoas, mas controla o quanto vai se afetar por ele. Você não controla o passado, mas pode escolher o que vai fazer com ele agora. De querer que tudo saia do seu jeito. Solte a mania de prever cada passo. E toda vez que sentir ansiedade, faça essa pergunta: eu posso controlar isso? Ou só estou tentando me proteger do medo? Essa pergunta te devolve o poder real, o poder de escolher, de confiar, de agir com serenidade mesmo no meio da tempestade. Lembre-se, quem tenta controlar tudo, perde a si mesmo. Quem solta o controle, encontra paz. Número 6. Elimine o impulso de opinar sobre tudo. Você abre as redes sociais, vê algo com o qual discorda e sente o impulso. O dedo coça, a mente se arma, você quer comentar, quer corrigir, quer mostrar o erro, ou pelo menos deixar claro que você pensa diferente. E não é só online, é em casa, no trabalho, nos grupos de WhatsApp. Alguém compartilha uma escolha e você já quer dizer o que faria no lugar dela. Alguém comenta um problema e você já tem uma solução pronta,
mesmo que ninguém tenha pedido. Mas deixa eu te perguntar uma coisa sincera. De onde vem essa urgência de dar opinião? Muitas vezes vem do ego disfarçado de ajuda. Outras vêm da carência de mostrar que estamos certos, informados, conscientes, acima da média. E aí, sem perceber, nos tornamos juízes da vida alheia. Opinião sobre o corpo do outro, sobre como cria os filhos, sobre como fala, se veste, escolhe, ama. Opinião sobre a política, a espiritualidade, a rotina dos outros. Opinião sobre tudo. Mas há um ponto que os estoicos entendiam com clareza. Nem tudo precisa do seu comentário. Nem tudo é da sua conta. Sêneca escreveu: é melhor guardar o julgamento quando não se conhece o todo. E o que a gente mais vê hoje são julgamentos baseados em migalhas, opiniões formadas por manchetes, diagnósticos emocionais feitos por observações superficiais. O impulso de opinar sobre tudo é barulhento, mas a sabedoria é silenciosa. Tem uma paz profunda em aprender a observar sem intervir, em ouvir sem interromper, em aceitar que o outro tem o direito de viver como quiser e que você não precisa ajustar o mundo para se sentir bem. Você pode simplesmente não dizer nada. Você pode escolher o silêncio. E sabe o que é mágico? Ninguém espera isso. Vivemos num tempo em que todo mundo fala, grita, comenta, opina. Ser aquele que silencia é revolucionário. E não é silêncio por omissão, é por sabedoria. É a consciência de que, às vezes, a melhor forma de ajudar alguém é deixar que ele viva a própria experiência. É entender que dar opinião sem ser chamado é como entrar numa casa sem bater. Você não precisa corrigir todo mundo. Não precisa explicar seu ponto de vista o tempo todo. Não precisa transformar cada conversa numa arena de ideias. Você pode apenas ouvir. Pode apenas estar presente. Pode praticar o autocontrole mais raro de todos. A humildade de ficar em silêncio quando se tem muito a dizer. E quando a vontade de comentar vier, pergunte: isso vai acrescentar algo real? Ou estou apenas alimentando o meu ego? Fui chamado a contribuir? Ou estou tentando me impor? Perguntas simples, mas que economizam conflitos, desgastes, afastamentos. Comece a eliminar esse hábito em silêncio. Não precisa avisar que está mais calado. Só fale menos. Observe mais. E perceba como o mundo interior se expande quando a boca se fecha. Tem um poder enorme em ser aquele que não reage ao impulso, aquele que não entra em todas as discussões, aquele que escolhe onde gasta sua energia. Porque no fim das contas, a opinião que mais vale é aquela que você dá a si mesmo, no espelho, em silêncio. Número 7. Elimine o rancor que você alimenta em silêncio. Você pode estar sorrindo por fora, mas por dentro ainda está preso naquela mágoa antiga. Um olhar atravessado, uma traição, uma palavra que feriu, uma ausência que doeu. E mesmo que o tempo tenha passado, tem algo aí dentro que você ainda carrega, calado, tenso, escondido. Deixa eu te perguntar uma coisa sincera. Quantas vezes por dia você revive algo que já devia ter ido embora? O rancor é um veneno que você toma esperando que o outro sofra. Mas só você sofre. Só você perde noites de sono. Só você sente o peso. E aqui vem a parte mais dura. Às vezes a pessoa que te feriu nem se lembra mais do que fez. Seguiu a vida, está em outra. E você ainda está lá, preso numa dor que virou prisão. Os estoicos sabiam disso e diziam: o que te fere não é o que acontece, mas o que você escolhe carregar. A mágoa tem esse poder. Ela se infiltra. Fica pequena, mas constante. Um ruído de fundo. E vai te deixando mais duro, mais desconfiado, mais reativo. Até o dia em que você não consegue mais sentir a alegria de verdade. Porque sempre tem uma sombra, um fantasma emocional. Você quer paz?
Então precisa tomar uma decisão silenciosa. Parar de alimentar esse rancor. Isso não significa esquecer. Não significa dizer que o que fizeram com você foi certo. Não significa fingir que não doeu. Significa libertar a si mesmo da obrigação de carregar essa dor todos os dias. Perdoar em silêncio é um dos atos mais nobres e poderosos que você pode praticar. Não precisa mandar mensagem, não precisa procurar a pessoa, não precisa fazer um post sobre perdão. Só sente com você mesmo e diga: eu me liberto dessa prisão. Não por eles, por mim. Porque enquanto você alimenta esse rancor, ele consome espaço dentro de você. Espaço que poderia estar sendo usado para viver, amar, crescer, criar, descansar. O rancor é como uma mochila cheia de pedras. Você até se acostuma a andar com ela, mas está sempre cansado, sempre irritado, sempre no limite. Soltar essa mochila em silêncio é uma escolha diária. Você vai sentir vontade de pegar de volta, vai lembrar do que aconteceu, vai querer se justificar, mas aos poucos vai perceber: eu posso lembrar, sem reviver. Eu posso reconhecer o que sofri, sem carregar mais essa dor. Essa é uma paz que ninguém pode te dar. Só você pode conquistá-la. E toda vez que a mágoa bater, olhe para si com compaixão e repita: hoje eu escolho não me ferir 2 vezes. Hoje eu me escolho. Isso é grandeza. Isso é coragem. Isso é liberdade. Lembre-se, quem te feriu talvez nunca peça perdão, mas você pode se perdoar por ter carregado tanto por tanto tempo. E quando você soltar isso, o mundo volta a caber dentro do peito. Número 8. Elimine o medo de desapontar os outros. Quantas vezes você disse sim, querendo dizer não? Quantas vezes aceitou convites, demandas, tarefas, por medo de desapontar alguém? Quantas vezes você se sobrecarregou para manter uma imagem de boa pessoa, sempre disponível, que nunca nega ajuda? O medo de desapontar é um dos maiores ladrões de paz que existem. Ele te transforma numa marioneta das expectativas alheias. Te força a se encolher para caber em moldes que não são seus. Te força a sorrir quando tudo dentro de você quer dizer basta. Mas deixa eu te perguntar com carinho e firmeza: até quando você vai colocar os sentimentos dos outros acima da sua verdade? Sêneca dizia: quem vive para agradar os outros se condena a nunca viver para si. E essa condenação acontece em silêncio. Você vai perdendo pedaços de si mesmo para manter os outros confortáveis. Vai dizendo sim com a boca e não com o coração. Vai adoecendo por dentro para manter uma aparência de leveza por fora. Mas chega uma hora em que o corpo cobra, a alma reclama, a energia desaparece, a vida começa a pesar. E sabe por quê? Porque você está tentando carregar o mundo quando mal consegue se sustentar de pé. Você não foi feito para agradar todo mundo. Você não está aqui para suprir as expectativas de todos. Você não é responsável pela felicidade de ninguém, além da sua. E não, isso não é egoísmo. É maturidade emocional. Você pode ser gentil e ainda assim colocar limites. Você pode ser generoso e ainda assim dizer não posso agora. Você pode ser empático e ainda assim escolher a si mesmo em primeiro lugar. Mas isso exige algo raro: coragem para desapontar. Porque sim, algumas pessoas vão se frustrar, vão achar que você mudou, que está distante, que está estranho. Mas sabe o que está realmente acontecendo? Você está aprendendo a viver com integridade. E viver com integridade é saber que algumas portas se fecham quando você decide se respeitar. Mas a paz que nasce disso vale todas as portas. Comece a eliminar ser esse medo em silêncio. Não precisa justificar suas escolhas para todo mundo. Não precisa se explicar sempre que disser não. Só seja firme, suave, claro, honesto. Se alguém se afasta porque você colocou limites, essa pessoa nunca esteve realmente ao seu lado. E quem te ama de verdade vai aprender a respeitar seu espaço, mesmo que no começo não entenda. Você não está aqui para ser herói de ninguém, está aqui para ser inteiro consigo mesmo.
Então, da próxima vez que sentir medo de desapontar alguém, respire fundo, feche os olhos e lembre: quem se desaponta com a sua verdade não merece a sua mentira. Fale menos, explica menos, justifique menos. Escolha você, em silêncio. E então, meu amigo, a paz que você procura lá fora começa a crescer dentro, porque quem escolhe a si mesmo com respeito nunca perde, só se encontra. Número 9. Elimine a culpa por ser quem você é. Desde cedo nos ensinam que há jeitos certos de ser, certos comportamentos, certos tons de voz, certos modos de sentir e existir. E se você for um pouco mais sensível, intenso, curioso, sonhador, silencioso ou fora do padrão, já começa a se sentir fora do lugar. Aos poucos você aprende a se podar, a esconder o que sente demais, a segurar o que pensa, a se adaptar para caber. E claro, você até consegue algum reconhecimento por isso, mas junto com ele vem o custo, a culpa silenciosa de não estar sendo você de verdade. Essa culpa é sutil, mas poderosa. É ela que faz você se desculpar antes mesmo de falar, que te impede de dizer não quando precisa, que te coloca num personagem onde a sua essência nunca tem espaço de verdade. E sabe o que é mais cruel? É que no fundo, você começa a acreditar que está mesmo errado, que há algo em você que precisa ser consertado, que se você mostrasse tudo o que sente, tudo o que pensa, ninguém ficaria, ninguém entenderia. Mas me diga uma coisa, com sinceridade, até quando você vai carregar esse peso? Você não precisa ser o filho ideal, o parceiro perfeito, o profissional exemplar, o amigo sempre disponível. Você só precisa ser verdadeiro com aquilo que pulsa dentro de você. E isso inclui falhas, dias nublados,